Oi gente, aqui é o Antônio e nesse canal eu falo de saúde mental, espiritualidade e também de True Crime ou crimes reais. E esse vídeo vai ser sobre o caso Flor de Lis. Mas antes faz o seguinte, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Aqui embaixo coloca um emoji, uma pergunta para o YouTube compreender que você gosta do conteúdo e indicar para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Olha, gente, o caso Flor de Lis ele é muito polêmico, tanto que já houve alguns documentários em relação a isso, e esse vídeo é baseado no documentário que saiu da Globoplay, que é o Flor de Lis Questiona ou Adora. Então, todas as informações desse vídeo, as narrativas, as datas, todas as questões estão em função desse documentário que se encontra na Globoplay. E desde o início, você percebe que esse caso é muito bizarro, porque ele envolve família, envolve religião, envolve fanatismo e até acusações de pedofilia. A Flor de Lis, ela vem de uma comunidade carente do Rio de Janeiro, a favela do Jacarezinho. Ela perdeu o pai e o irmão com 14 anos e após isso começou com a sua mãe a ter esse hábito de frequentar igrejas evangélicas. Então, desde muito nova, ela foi inserida pela sua mãe nessa religião. Nos anos 80, ela se forma como professora e começa a trabalhar então nessa área de educadora infantil. Mas essa sua relação com crianças e adolescentes se estreita muito a partir da década de 90, quando ela começa a acolher crianças e adolescentes supostamente em situação de vulnerabilidade. Já em 1994, ela já começou a adotar cerca de 37 crianças. E nessa época já começou as polêmicas porque ela teria sido acusada por veículos de imprensa de ter sequestrado algumas crianças e supostamente teria ficado foragida por mais de um ano. Antes de começar a adotar as crianças, já era divorciada. Ela tinha 3 filhos biológicos do seu primeiro casamento. Uma delas, a Simone, começou um relacionamento com um rapaz chamado Anderson, que posteriormente, sendo um dos primeiros jovens a ser abrigados pela Casa de Flor de Lis, depois se torna o seu marido. Eles desenvolvem um relacionamento, segundo o documentário, eles se apaixonaram. Existe até toda uma controvérsia, inclusive do documentário, que não conseguiu apurar de fato se quando eles se casaram, ele era ou não menor de idade. Mas o que se entende nos autos é que a relação deles começou quando ele tinha 15 anos e na época ela tinha 31 anos. E juntos eles formaram posteriormente um Instituto da Criança, que ficou muito famoso ao longo dos anos, chegando a abrigar até 55 crianças nessa localidade, que inclusive na época é muito questionada como que você vai ter um lugar abrigando tanta criança assim, sem ser de fato um grande centro, um orfanato, enfim, tudo numa casa. Isso aí naquela época já gerava muitas especulações. A ascensão dela, posteriormente, foi meteórica, porque essa história da pessoa que ajuda crianças e adolescentes em situação de risco, ela foi tomando muito a mídia e ela passou a participar de vários programas de televisão, inclusive tem várias entrevistas dela até aqui no YouTube, para a Xuxa, pessoas muito famosas. E também ela, em 2009, ela ganha um filme, uma cinebiografia que foi protagonizada por muita gente famosa, até globais mesmo. E após tanto sucesso e repercussão, já em 2009 também, ela assina com uma famosa gravadora gospel e começa então trabalho como cantora, lançando álbuns de sucesso. Ela ganhou disco de platina, chegou a vender mais de 80 mil cópias. Posteriormente, também em 2018, ela foi eleita a deputada mulher mais votada do Rio de Janeiro e a sua influência cada vez mais se elevava em função desses vários espaços que ela conquistava e se fazia presente. A história parecia mesmo algo de Hollywood, né? Tudo estava indo muito bem para eles. Mas só que um crime brutal acabou com tudo isso e realmente colocou à tona o pano de fundo de toda essa situação. Na noite de 16 de junho de 2019, supostamente, Flor de Lis e Anderson tinham saído para Copacabana para namorar. Ocorre que na volta deles, que eles moravam em Niterói, ela entra na casa e ele fica para guardar o carro e lá teria sido surpreendido por assaltantes tomado 20 tiros, e a forma como ela falou do caso para a polícia foi que seria então um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte.
Só que ela e a sua família não contavam com o seguinte: ocorre que as câmeras de segurança da rua viram uma movimentação suspeita dos filhos dela no momento do crime, que fez com que essa versão dela de latrocínio ela fosse cada vez mais posta em xeque. E posteriormente, as investigações policiais foram levantando fatos cada vez mais bizarros. Segundo o documentário, ela começou a tentar dar cabo da vida de Anderson em 2017 com sucessivos envenenamentos que ela fazia tanto na comida dele quanto na bebida, porque segundo laudos da perícia, ele já vinha sendo envenenado pelo menos 6 vezes, com substâncias como arsênio, cianeto, extremamente tóxicas, e teria escapado essas 6 vezes graças ao pronto atendimento que recebeu de médicos. Não sendo então bem sucedida com esse envenenamento, ela pede a um dos seus filhos que cometa o crime. Ele se nega, mas por ter conexões com o tráfico, ele consegue uma arma e um dos outros filhos adotivos dela se prontifica então a cometer o crime. Então a polícia descobre que foi um dos seus filhos que deu cabo da vida de Anderson, enquanto o outro conseguiu a arma a mando dela. Segundo o que foi apurado nas investigações, ela queria evitar escandalizar a igreja com o divórcio, portanto preferiu dar cabo da vida do marido e tentar fazer como se tivesse sido um assalto e se livrar do crime. Mas isso foi muito complicado ela conseguir manter, tanto porque essas câmeras de segurança mostraram os filhos dela com uma movimentação super suspeita na noite do crime, e também pela forma como ele foi morto, porque segundo a perícia ele tomou cerca de 20 tiros e grande parte deles na região genital. E muito difícil uma pessoa que vai assaltar alguém ter tempo de dar 20 tiros naquela pessoa, né, ainda por cima na região genital. Então assim, isso pareceu muito um crime de ódio, uma disputa territorial, coisas que a perícia ela foi ligando os pontos até chegar na real autoria do crime. Só que conseguir levar essa investigação adiante foi muito difícil, porque naquela época Flor de Lis era deputada e tinha foro privilegiado. Sendo assim, as investigações só foram avançar muito de fato após 2021, quando ela foi exonerada do cargo através da maioria esmagadora de votos na Câmara dos Deputados. A operação policial que levou até a sua condenação, ela teve o nome de Lucas 12, que faz alusão à passagem bíblica que fala da hipocrisia dos que se dizem cristãos, mas não seguem o que dizem seguir. No dia 13 de novembro de 2022, Flor de Lis foi condenada a 50 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. E esse caso entrou para a história dos crimes policiais como um dos casos mais cruéis, bizarros e complexos dos últimos tempos. Então, gente, esse foi o tema do vídeo. Aqui embaixo coloque a opinião de vocês, o que vocês acham. Aqui eu coloquei muito o ponto de vista em função do documentário, até porque foi muito bem feito. Toda a forma de apuração do caso foi feita com muita isenção. E lá consta muita informação em relação a fotos, a vídeos de domínio público, ao próprio julgamento que levou à sua condenação. Tudo está lá de forma muito clara. A relação dos dois começou com ele menor de idade, segundo o que mostra as provas da polícia. Então já começou do ponto de vista muito complicado, né? Uma pessoa com 31 anos com um rapaz de 15, como algo de pedofilia, né? Então tudo isso aí já demanda um começo controverso com um final trágico. Então tudo que foi comprovado ali passa a impressão de uma disputa pelo poder. Até porque naquela época ela tinha várias igrejas e cada igreja lucrava mensalmente muito dinheiro, na casa dos milhões. Então muito é especulado também em relação ao lado financeiro desse crime. Então esse foi o tema do vídeo. Aqui embaixo bota a opinião de vocês, o que vocês acham. Curtam, comentem, compartilhem. Gerem engajamento para eu compreender que vocês gostaram do conteúdo e fazer então mais vídeos como esse. Então até o próximo vídeo.